Seja bem-vindo ao painel Aviator do Jô. Nesta apresentação, vou mostrar como funciona cada ferramenta que desenvolvi e explicar a proposta por trás de cada aba. A ideia deste painel surgiu da vontade de organizar as informações do jogo Aviator de uma forma mais clara e intuitiva, facilitando a análise do histórico e a visualização dos dados. Como sou apaixonado por gráficos, decidi ir além e transformar esses dados em gráficos de linhas. Essa é, na minha opinião, a grande cereja do bolo do painel, mas vou deixar essa parte para o final do vídeo. Para que a apresentação não fique muito longa, vou explicar cada aba separadamente. Vamos começar pela aba principal, que é o ponto de partida de toda a análise. É aqui que você acompanha o histórico das rodadas em tempo real. Atualmente, o painel monitora 10 gráficos diferentes, distribuídos entre 4 casas de apostas. Basta selecionar o gráfico desejado e todo o painel passa a exibir as informações correspondentes a ele. Nesta aba também estão disponíveis os principais filtros para facilitar a análise. No seletor Filtro, você define o multiplicador que deseja analisar. No seletor Rodadas, escolhe a quantidade de rodadas que serão exibidas. Já no seletor Período, você define o intervalo de datas que deseja consultar. Depois de configurar os filtros, basta clicar em Aplicar para atualizar a visualização. Se quiser visualizar apenas os dados do dia atual, utilize o botão Hoje. Agora vamos para a aba Histórico. Nesta tela, o objetivo é organizar o histórico dos multiplicadores de uma forma mais clara, facilitando a análise visual dos resultados. A primeira coluna, localizada à esquerda, representa o horário. Já as colunas verticais representam cada minuto correspondente àquele horário. No topo da tela, encontramos o seletor de filtro. Por padrão, ele está configurado em 30x, mas você pode escolher qualquer multiplicador de acordo com a sua análise. Ao selecionar um multiplicador, a grade exibirá apenas os resultados iguais ou superiores ao valor escolhido, registrados nas últimas 24 horas. A janela destacada em azul indica o horário atual em tempo real, facilitando a localização dos registros mais recentes. Na parte superior do histórico, o painel apresenta um resumo com os minutos e a quantidade de ocorrências do multiplicador selecionado nas últimas 12 horas. Dessa forma, é possível identificar rapidamente em quais minutos aquele multiplicador ocorreu com maior frequência dentro desse período. Agora vamos para a aba Repetições. Esta tela foi desenvolvida para identificar a repetição de casa após a ocorrência do multiplicador selecionado. Assim como nas demais abas, esta visualização trabalha com uma janela móvel das últimas 23 horas, mantendo sempre os dados mais recentes disponíveis para análise. No topo da tela está o seletor de filtro, onde você escolhe o multiplicador que deseja analisar. Por padrão, ele vem configurado em 10x, mas pode ser alterado para qualquer outro valor. Ao lado, temos o seletor Destacar, que realça em amarelo o multiplicador escolhido, facilitando sua identificação entre as repetições exibidas na tela. Depois de selecionar o multiplicador desejado e clicar em Aplicar, o painel analisa o histórico e organiza todas as ocorrências, permitindo visualizar com facilidade em qual casa cada repetição aconteceu. Cada linha da tabela representa o horário, cada coluna representa a repetição. Ela vai até a 25ª casa. Na linha destacada em azul, representa o horário atual, e o destaque em verde representa a próxima casa pós-multiplicador selecionado. Essa visualização torna a análise muito mais prática, ajudando a identificar quais casas apresentaram mais repetições do multiplicador selecionado ao longo das últimas horas. Agora vamos para a aba Minutagem. Esta tela foi desenvolvida para mostrar, de forma organizada, em quais minutos os multiplicadores selecionados ocorreram ao longo do tempo. Na primeira coluna está representado o horário. Cada linha corresponde a um intervalo de 10 minutos desse horário. As colunas de 0 a 9 representam o último dígito de cada minuto. Por exemplo, a coluna 0 reúne todos os minutos terminados em 0, a coluna 1 reúne os minutos terminados em 1, e assim sucessivamente até a coluna 9. Assim como nas outras abas, no topo da tela encontramos o seletor de filtro, onde você escolhe o multiplicador que deseja analisar. Por padrão, ele está configurado em 10x, mas pode ser alterado para qualquer outro valor. Após selecionar o multiplicador desejado e clicar em Aplicar, o painel analisa o histórico e registra cada ocorrência no minuto correspondente. A linha destacada em azul representa o horário atual, enquanto o destaque em verde indica o minuto atual. Essa organização permite visualizar com rapidez quais minutos estão sendo respeitados no momento, facilitando a consulta ao histórico e a comparação entre os diferentes horários analisados. Assim como nas demais análises, esta aba trabalha com uma janela móvel das últimas 24 horas, mantendo as informações sempre atualizadas em tempo real. Agora vamos para a aba Rodada. Esta é uma das telas mais exclusivas do painel. Ela foi desenvolvida para organizar as rodadas de cada casa de aposta de uma forma simples e intuitiva. Assim como nas outras abas, no topo da tela encontramos o seletor de filtro,
onde você escolhe o multiplicador que deseja analisar. Por padrão, ele está configurado em 10x, mas pode ser alterado para qualquer outro valor. A linha destacada em azul representa a dezena da rodada atual, enquanto o destaque em verde indica o dígito seguinte à rodada atual. Assim como nas demais abas, esta tela é atualizada em tempo real, garantindo que as novas rodadas sejam registradas automaticamente conforme são recebidas pelo painel. Agora vamos para a aba Gráfico Média de Minutos. Esta aba foi desenvolvida para mostrar a média de ocorrências de um multiplicador selecionado dentro de um período móvel. Em outras palavras, ela permite visualizar qual é a média máxima e a média mínima de ocorrências do multiplicador durante um período determinado, como 60 minutos, 120 minutos e assim por diante. Por exemplo, em um intervalo de 60 minutos, qual foi a maior média de ocorrência de um determinado multiplicador? Assim como nas outras abas, no topo da tela encontramos o seletor de filtro, onde você escolhe o multiplicador que deseja analisar. Por padrão, ele está configurado em 30x, mas pode ser alterado para qualquer outro valor. Também temos o seletor período, onde você define o intervalo em minutos que deseja analisar. Após selecionar os valores e clicar em aplicar, o gráfico recalcula automaticamente a média de acordo com o multiplicador e o período escolhidos. Logo acima do gráfico também são exibidas informações com os 10 últimos multiplicadores, de acordo com o filtro selecionado. Além disso, o gráfico conta com diversas ferramentas de análise. A ferramenta Linha Horizontal permite adicionar uma linha móvel horizontal dentro do gráfico. A linha vertical adiciona uma linha móvel na posição desejada. Já a linha de tendência permite desenhar uma linha personalizada, podendo ajustar suas extremidades livremente. Caso queira remover todos os desenhos realizados, basta utilizar o botão Limpar Desenhos. O gráfico também permite utilizar o scroll do mouse para aplicar zoom e navegar com mais precisão pelos dados. Na escala vertical, basta clicar e arrastar para cima ou para baixo para ajustar a visualização. Já na escala horizontal, clique e arraste para os lados para navegar pelo gráfico com facilidade. Agora vamos para a aba Resumo de Multiplicadores. Esta aba está dividida em 3 partes, cada uma com uma forma diferente de analisar os dados. A primeira parte é o afastamento de minutos. Aqui é exibido o intervalo em minutos, entre uma ocorrência e outra de cada multiplicador. Por exemplo, na linha 10x, o painel mostra a distância, em minutos, entre um multiplicador de 10x e o próximo 10x. O mesmo acontece com os demais multiplicadores, como 20, 30 e assim por diante. A coluna destacada em azul representa o afastamento progressivo em minutos do multiplicador mais recente daquela linha, sendo atualizada em tempo real. A segunda parte é o afastamento de rodadas. Ela possui a mesma finalidade da primeira, porém a contagem é feita em número de rodadas em vez de minutos. Já a terceira parte é o resumo de multiplicadores. Na primeira coluna é exibido o horário, enquanto as demais colunas mostram os multiplicadores e a quantidade de vezes que cada um ocorreu dentro daquele horário. Nesta seção, também está disponível o seletor de período, que permite escolher o intervalo de tempo que será exibido. A linha destacada em azul representa a hora atual e é atualizada automaticamente em tempo real. Agora vamos para a aba Vela Alta. Esta aba está dividida em 4 partes, mas todas seguem a mesma lógica de funcionamento. A primeira parte é dedicada ao estudo dos multiplicadores de 50x. Nela existem 3 linhas de análise, referentes aos multiplicadores de 10, 20 e 30x. Vamos usar a linha de 10x como exemplo. Ela mostra quantas vezes um multiplicador entre 10 e 49,99x ocorreu até que um 50x fosse registrado. As colunas representam essa contagem. Por exemplo, se em uma coluna estiver o número 5, significa que ocorreram 5 multiplicadores entre 10 e 49,99x antes da saída de um 50x. Já se a coluna apresentar o valor 0, significa que um 50x foi seguido imediatamente por outro 50x, sem que nenhum multiplicador entre 10 e 49,99x ocorresse entre eles. A linha de 20x segue exatamente a mesma lógica, porém contabilizando quantos multiplicadores acima de 20x ocorreram antes da saída de um 50x. O mesmo acontece com a linha de 30x. As demais partes da aba funcionam exatamente da mesma forma, porém os estudos passam a ser voltados para os multiplicadores de 100, 500 e 1000x. Agora chegamos à parte que, na minha opinião, é o grande diferencial do painel. A ideia desta aba surgiu porque eu sempre achei mais fácil interpretar informações através de gráficos do que olhando apenas para tabelas e listas de números. Como já venho da área de análise gráfica, principalmente do mercado financeiro e do day trade, comecei a me perguntar: será que seria possível transformar os dados do Aviator em um gráfico de linhas? Foi a partir dessa ideia que comecei a desenvolver esta ferramenta. Depois de muitos testes e ajustes, cheguei ao modelo que você está vendo hoje.
Esse formato facilitou muito a minha leitura dos dados, permitindo visualizar regiões que lembram conceitos utilizados na análise gráfica, como suportes, resistências e linhas de tendência. Para quem já possui experiência com esse tipo de gráfico, a adaptação costuma ser bastante natural. E mesmo para quem nunca teve contato com análise gráfica, acredito que a visualização fica muito mais intuitiva do que acompanhar apenas uma sequência de números em uma tabela. Agora vou mostrar as principais ferramentas e funcionalidades do gráfico. Na parte superior esquerda da tela, temos um resumo com os indicadores de minutos, repetição e ID da rodada. Todos esses dados são calculados com base nos últimos 30 minutos, e por padrão, utilizando o multiplicador de 10x. Vamos começar pelo resumo de minutos. Sempre que um multiplicador de 10x ocorre em um determinado minuto, o painel adiciona uma ocorrência na coluna correspondente. Por exemplo, se um 10x sair no minuto final 2, será registrado o número 1 na coluna do minuto 2. Se esse mesmo minuto registrar duas ocorrências nos últimos 30 minutos, a coluna passará a exibir o número 2, e assim sucessivamente. O minuto atual permanece destacado em branco, facilitando a identificação do momento em que o jogo se encontra. Logo abaixo temos o resumo de repetição, que também considera os últimos 30 minutos. Aqui o painel registra em qual posição da sequência de casas ocorreu cada multiplicador. Por exemplo, se um 10x ocorrer na terceira casa após 10x, será adicionada uma ocorrência na terceira coluna. A caixa destacada em branco representa a contagem progressiva desde o último 10x, indicando sempre a posição da casa atual. Na terceira linha, temos o resumo do ID da rodada. Ele mostra em qual final de ID ocorreram os 10x nos últimos 30 minutos. Por exemplo, se um 10x ocorrer em uma rodada cujo ID termina em 7, será registrada uma ocorrência na coluna correspondente ao número 7. Seguindo com a explicação, agora vamos para o meio superior do gráfico. Aqui encontramos a caixa próxima casa pós 10x. Ela exibe, em tempo real, a contagem progressiva da próxima casa após a ocorrência de um multiplicador de 10x. Logo ao lado, temos a informação indicando os dados do último 10x registrado. Na mesma linha, o painel exibe os 10 últimos multiplicadores, atualizados automaticamente em tempo real, conforme novas rodadas acontecem. Logo ao lado, temos 4 indicadores importantes. A primeira linha corresponde ao estudo do 10x. Nela é possível visualizar a quantos minutos ocorreu o último 10x e também quantas rodadas se passaram desde essa última ocorrência. As outras 3 linhas seguem exatamente a mesma lógica, porém voltadas para os estudos dos multiplicadores de 30, 50 e 100x. Abaixo temos as mesmas ferramentas gráficas e seletores do gráfico. Dentro do gráfico é possível dar zoom utilizando o scroll do mouse. Na lateral esquerda está a escala vertical. Clicando e arrastando para cima ou para baixo, você consegue ajustar a escala do gráfico conforme sua necessidade. O mesmo acontece na escala horizontal. Basta clicar e arrastar para os lados para navegar e ajustar a visualização do gráfico. Agora vamos entender como eu utilizo esse gráfico na prática. Depois de selecionar o multiplicador que desejo estudar, utilizo as ferramentas gráficas para marcar regiões de suporte, resistência e também linhas de tendência. Durante o desenvolvimento do painel e ao longo de centenas de horas de estudo, percebi que o gráfico permite visualizar de forma muito mais clara regiões onde determinados multiplicadores costumam se concentrar de acordo com o filtro selecionado. Essa foi justamente a principal vantagem de transformar uma sequência de números em um gráfico de linhas. Enquanto em uma tabela enxergamos apenas valores isolados, no gráfico conseguimos visualizar o comportamento desses dados ao longo do tempo. Para quem já possui experiência com análise gráfica, muitos conceitos acabam sendo familiares. E mesmo para quem nunca teve contato com esse tipo de leitura, a interpretação se torna muito mais intuitiva depois de algum tempo utilizando o painel. Na minha forma de analisar, esse gráfico tornou muito mais fácil identificar regiões importantes e acompanhar o comportamento dos multiplicadores, algo que seria muito mais difícil observando apenas uma tabela de números. Essa é, sem dúvida, a funcionalidade que considero o maior diferencial do painel. É claro que cada pessoa pode desenvolver sua própria forma de análise. O painel fornece as ferramentas. A interpretação dos dados fica a critério de cada usuário. Para conhecer todas essas ferramentas na prática, disponibilizo um período de teste de 3 dias para novos usuários. Basta realizar o seu cadastro através do link que está na descrição deste vídeo. Dentro do painel, você também encontrará os links para cadastro nas casas de apostas compatíveis, além dos nossos canais de atendimento via WhatsApp e e-mail, caso precise de suporte. Espero que você aproveite esse período de teste para conhecer todas as funcionalidades do painel e, se possível, deixe seu feedback. A sua opinião é muito importante para que eu continue evoluindo o projeto.
E não se esqueça de se inscrever no canal, porque em breve vou publicar novos vídeos mostrando análises práticas, estudos e a forma como utilizo o gráfico no dia a dia. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.